Olá, meu irmão. Aprendendo com as instruções da Palavra de Deus, dada pelo evangelista Wellington Ramos. Eu tenho uma grande certeza de que todos os irmãos que estão assistindo às instruções do evangelista Wellington Ramos, que realmente têm um coração voltado para a Palavra de Deus, estão sendo abençoados, estão sendo edificados, está sendo esclarecido sobre as verdades de Deus. Esclarecimento que até então estava, oculta do seu entendimento, mas agora está sendo levado para você vários esclarecimentos, várias orientações. Tá certo? Porque esse é o trabalho que o evangelista Wellington recebeu do Senhor, ensinar a palavra, corrigindo, refutando, instruindo, repreendendo com a palavra de Deus. Tudo que vem contrariando os princípios verdadeiros do evangelho, o evangelista Wellington Ramos leva instruções corrigindo, refutando, repreendendo, ensinando e mostrando como é a verdade da palavra de Deus. Então eu quero levar essa observação para você. Eu sei que temos que entender que a maioria é contra. A minoria é que estão voltadas para a palavra de Deus. Mas nós também, por prudência, nós temos que dar resposta à maioria que é contra para poder tentar convencê-los também, para que eles também tenham a oportunidade de ver a verdade. Nós não devemos se irritar ou ficar contra as pessoas que são oposição. Nós temos que pedir misericórdia a Deus por elas, para que elas possam ser libertas também, o seu entendimento e a luz da palavra de Deus raie no entendimento dessa pessoa, que essa pessoa conheça a verdade. Então eu, evangelista Wellington Ramos, não tenho nenhum aborrecimento com ninguém que expõe a sua crítica, me contrariando, aliás, contrariando os conceitos da palavra que eu levo. Não, jamais, jamais. Podem até me ofender pessoalmente, mas também eu não fico aborrecido, nem tampouco com sentimento de ira contra a pessoa. Eu tenho um sentimento de compaixão e misericórdia para que Deus abra o entendimento dessa pessoa e ajude ela a conhecer a verdade pela qual ela pode se salvar, porque no entendimento que ela está em maldição, na escuridão e sem o perdão de Deus, porque ainda está sentenciada, condenada, julgada pelo pecado em que se encontra. Então, quero levar para você essa observação, evangelista Wellington Ramos, sempre com a sua postura séria, consciente, sóbria, lúcida, na palavra de Deus. Aqui não tem emocionalismo não, meu irmão. Aqui não tem misticismo, nem nenhum parapapá não. Aqui tem instrução compreensiva da palavra de Deus para todos aqueles que assistem os vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos. Eu quero levar para vocês uma observação. Alguns comentários que eu recebo que são contrários às minhas colocações da palavra, algumas críticas que são contra os meus conceitos, eu gosto também de dar resposta, porque todos têm que ter resposta, não é isso? E eu quero levar uma resposta, uma observação, para umas críticas que uma ou duas pessoas fizeram, mas é importante, até a minoria também, dentro da multidão de crítica, a minoria, é importante dar resposta a todos, desde que essa resposta seja útil para aqueles que vai receber. Então eu quero levar uma orientação para algumas pessoas que têm me questionado, que têm me colocado dentro de uma situação onde diz que eu estou, deixe de pregar contra o povo de Deus, contra os servos de Deus. Estou pregando contra os líderes, contra as religiões, contra os pastores. Mas você que é inteligente, meu irmão, que está aí assistindo agora, eu peço a você para analisar o conteúdo das instruções do evangelista Wellington Ramos, para ver se você vai encontrar alguma pregação dizendo o pastor tal, o pastor A, o pastor B, o pastor C. Você vai encontrar sim ensinos, orientações minhas dizendo cuidado com os ensinos errados dados pelos pastores, pelas religiões, pelos falsos profetas, porque o combate é contra os conceitos, o combate é contra os errôneos ensinos que estão se dando no meio da igreja como se fosse o evangelho de Cristo. E quem estiver dando esses ensinos errados vai ser
não é? Confrontado com a verdade. Não importa se é pastor, se é ministério, se é igreja, se é liderança, não importa quem é. Tem que se pregar a verdade confrontando o erro, venha da onde vier. O próprio Jesus confrontou os religiosos, os mestres, os doutores da lei no seu tempo. Aí alguém diz porque, infelizmente, eu peço a Deus que abra o entendimento dessas pessoas, porque eles não estão enxergando a verdade. Eles estão com o entendimento corrompido, endurecido, não é? Tenebroso, é obscurecido pelo pecado. Não consegue ver a luz. Por isso que a atitude deles é contra, não a pessoa que está pregando, é contra a palavra, porque tem que definir, meu irmão. Tem que saber discernir quando está pregando contra a pessoa ou contra o erro, ou contra a palavra de Deus. Tem que ter sabedoria de Deus, mas que Deus dê sabedoria a essas pessoas que estão sendo agora, né, recebedoras dessas respostas do evangelista Wellington Ramos. Porque as minhas pregações não são contra ministério, nem pastor, nem líder, nem religião. As minhas pregações são instruções da palavra de Deus que combate o erro, corrige, repreende, instrui, refuta todo conceito errado. Agora, venha de onde vier, seja de pastor, de ministério, de líder, de religião, de quem for. Eu tenho coragem para pregar a verdade, vá de encontro a quem for. Porque eu não sou covarde, nem estou aqui para bajular ninguém. Nem estou atrás de oportunidade de ninguém, ou de ministério, ou de alguma outra coisa. Eu estou aqui com compromisso em fazer a vontade de Deus, cumprir o meu chamado, a vocação que foi me dada de pregar a verdade que liberta para muitos que estão presos nos enganos dados em muitas religiões, em muitos lugares, por muitos pastores, por muitos líderes que estão pregando o erro, heresia, estão pregando o evangelho anátema. Então, o próprio Jesus, meu irmão, ele nos adverte sobre isso. Ele confrontou a liderança religiosa da época. Ele confrontou os conceitos religiosos. Ele denunciou e ele condenou os conceitos religiosos anátemas errados que os líderes, os mestres das religiões superiores na época, a farisaica, a escriba, o pessoal dos fariseus, saduceus, ele contestou tudo isso, ele confrontou. Houve um confronto religioso de ideias, entendimento e conceitos de Deus entre Jesus e os líderes religiosos. Então aprenda isso aí, meu irmão. E sai desse conceito aí sem nenhum nexo, sem nenhum sentido, que você faz suas colocações, teus comentários. Ah, não vai de encontro aos servos de Deus. Ninguém está indo de encontro aos servos de Deus, não. Porque os servos de Deus não vivem em pecado e na mentira, não. A palavra está indo para corrigir todo aquele que está fora dos princípios de Deus. E eu tenho um compromisso em pregar essa palavra. Agora, se a palavra está corrigindo você, é com você e a palavra. Eu sou apenas um transmito. Né? O transmissor que transmite a palavra de Deus. O próprio Jesus combateu isso. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus nos dá uma orientação muito maravilhosa e muito importante de se observar. Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. O próprio Jesus nos adverte ter cuidado com os falsos profetas. Então, quando eu anuncio aqui uma instrução que mando você ficar atento com muitos falsos profetas que estão aí, é porque Jesus me deu essa autoridade para pregar isso, porque Ele mesmo pregou. Acautelai-vos, fiquem atentos, fiquem desapercebidos, cuidado com os falsos profetas. Aí eu vou levar você mais a um texto aqui, que os próprios apóstolos ensinaram sobre isso. Porque de onde surgem os erros e as heresias? Vão ser pregadas aonde? Nos púlpitos, meus irmãos. Não é pelo irmãozinho simples lá embaixo, não. É pelo aquele que tem o poder da influência. É por aquele que tem o poder da influência, o poder de influenciar, que está lá na liderança. Tem que ter cuidado com quem está lá em cima, porque é corrompível, é homem, é falho, muda. E ele pode ser tentado, mudado por vários conceitos, por várias situações, por várias oportunidades, por várias circunstâncias, e pode sair da palavra. Tenha cuidado. Fique atento com aquele que está trazendo a instrução para a sua vida dentro do grupo religioso que você está na igreja.
Porque o próprio Deus nos adverte isso, o próprio Jesus disse isso, os apóstolos também nos orientaram sobre isso, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. No versículo 13 ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. Tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. Como você pode conhecer um falso apóstolo, um falso pastor, um falso mestre, um falso profeta? É preciso ter atenção no que a palavra nos ensina. E não ficar nesse conceito, tem que obedecer, tem que ser obediente, tem que ser assim. Sai desse conceito aí de covardia, irmão. Obediência não é covardia não é omissão não. Se omitindo, não tendo coragem, buscando bajular, buscando oportunidade e aceitando o erro para poder ganhar uma vantagem, um bem-estar, uma oportunidade, um carro. Quem é chamado de Deus para pregar a palavra, prega isso aqui denunciando o erro. Pregar a palavra não é levar incentivo para o povo satisfazer a sua vontade não, meu irmão. Pregar a palavra é ensinar, é corrigir, é instruir, é repreender, seja quem for. Seja quem for, grande e pequeno, rei ou súdito, pastores, ovelhas. Porque todos são merecedores de serem repreendidos pela palavra de Deus, que é a maior autoridade para a vida deste mundo, para a humanidade, para a igreja e para todos os seres viventes, é a palavra de Deus. Olha para aí, coisa maravilhosa. Nós temos que respeitar as autoridades, civis, as autoridades, no meio jurídico, as autoridades governamentais, mas em superioridade obedecer, se sujeitar à autoridade de Deus, que é a palavra. Essa autoridade política, autoridade civil, autoridade governamental, autoridade jurídica, se não estiverem dentro da palavra de Deus, autoridade eclesiástica, pastores, padre, papa, líder, seja quem for, pregadores, profetas, se não estiver na palavra, a palavra repreende eles. E para a palavra repreender eles, tem que ter pregador ousado para transmitir a palavra para o povo. Está aqui um evangelista Wellington Ramos, com a graça de Deus, não me exaltando sobre isso, mas mostrando para você, meu irmão, que fica com esses comentários aí vazios, sem nexo, sem lógica alguma, que eu fico pregando contra pastores, contra ministério, contra isso. Não, eu prego contra o erro. Eu prego contra o erro. Estou levando esse esclarecimento, os meus irmãos que me acompanham, que está aí acompanhando as instruções do evangelista Wellington Ramos, para você ficar ciente da minha posição, do meu caráter e da minha firmeza na palavra. Estou aqui na palavra, não estou temendo a nenhuma reação de ninguém, venha de onde vier. Levante Satanás e todos os demônios, porque eu sei que o que é estar comigo, o que me levantou, o que mandou pregar, ele é fiel para me guardar e proteger e fazer com que a palavra não fique presa na minha boca, mas saia para a advertência de todos aqueles que estão fora dela. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em obreiro de Cristo. Aí ele diz no versículo 14 do capítulo 11 de 2 Coríntios. E isto não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministro de Cristo. Tem que estar atento. Quem está no púlpito te ensinando, fica atento, fica vigilante, seja prudente com esse mestre, com esse pastor, com esse doutor, com esse pregador que está aí no púlpito, meu irmão. Fica atento, porque o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, ele diz que muitos vão estar dando doutrina de demônios, enganada por espíritos enganadores. Estão levando doutrinas de demônios nos púlpitos. Essa doutrina não sai do irmãozinho lá de fora, não. A doutrina ela é dada nos púlpitos. Doutrina de demônios. Muitas igrejas evangélicas estão vivendo doutrina de demônios pelos espíritos enganadores, usando muitos homens que estão nos púlpitos. Sem contar as religiões, porque tudo é doutrina de demônio. Todas as religiões, seja ela evangélica ou qual for, tudo é doutrina de demônio, porque se você fizer uma análise, preste atenção aqui, irmão. Eu chamo a sua atenção agora porque você tem que estar atento para ouvir, ser tardio em falar, apto para ouvir, analisar e julgar as coisas
observando o que é que está se referindo ali e o que está se falando. Analisa todas as doutrinas dessas religiões. Espiritismo nega Jesus. Se você fizer uma análise, a doutrina espírita nega Jesus. A doutrina católica nega Jesus. A doutrina dos testemunhos de Jeová nega Jesus. A doutrina muçulmana nega Jesus. A doutrina budista nega Jesus. As doutrinas de todas as religiões que estão aí por aí, levando o povo a buscar uma comunhão e uma vida com Deus, negam a Jesus. É doutrina de demônio. A doutrina evangélica de muitas igrejas evangélicas nega a Jesus. Estão negando a Jesus. Estão buscando guardar sábado, estão buscando chegar a Deus para ser fiel a Deus através de dar dízimo, estão buscando com seus próprios méritos viver campanha, viver trabalho religioso na igreja, viver devoção à igreja, viver tantas coisas, estão negando a Jesus porque Ele é o único meio da graça de Deus ser validada em nossas vidas. O único meio de ser alcançado pela graça de Deus não é sacrifício, não é holocausto, não é trabalho pessoal, não é esforço do homem, é Jesus Cristo. Jesus é o único meio para alcançar a graça de Deus em todos os sentidos. Muitas igrejas evangélicas negando Jesus. Você é salvo, mas tem que guardar o sábado. Ah, você é salvo, tem que se circuncidar. Ah, você tem que, para ser salvo, você tem que estar nessa igreja. Ah, para você ser salvo, você tem que vir para os cultos, tem que vir para as reuniões, tem que participar, ser ativo da igreja. Estou falando de igreja local, ministério local, porque a igreja de Cristo não é uma denominação, não é um ministério, não é uma entidade governamental humana. O ministério Igreja de Cristo é uma entidade espiritual que são pessoas que estão em vários cantos da terra, independente se esteja dentro da igreja ou não local, independente se esteja em casa ou na rua, a igreja de Cristo é essa que vai ser arrebatada. E hoje tem muita gente no meio evangélico negando a Jesus. Negando a Jesus. Achando que recebe a bênção de Deus. Ah, porque eu sou merecedor, porque eu for para a campanha fazer 7 semanas, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cuidado. O apóstolo Paulo está orientando doutrina de demônios que farão o povo negar o sacrifício de Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo orientou às Gálatas, que estava sendo pregado um outro evangelho, um outro conceito de evangelho para os crentes na Galácia, aonde fazia eles cair da graça, tirando o alvo que era Cristo, colocando outro meio, a circuncisão, colocando outro meio, guardar a ordenança da lei, colocando outro meio, méritos humanos, para poder alcançar a graça de Deus, que é unicamente por Jesus. E Paulo orienta os Gálatas dizendo, olha, pode vir um outro qualquer do nosso meio, ou um anjo que desça do céu, pregando um outro evangelho. Não recebam, não recebam, porque é anátema. Pode ser o pastor Pedro, o pastor Paulo, o pastor Tiago, o pastor João, pode ser o anjo Miguel, Gabriel, pode ser qualquer anjo que desça dizendo outra orientação, que não seja essa que eu tenho vos pregado agora. E se outro vier pregando outro ensino depois, não recebam. Não recebam porque é anátema. Ah, mas é o pastor tal, não receba, é anátema. Vigia. Ah, mas foi o anjo Gabriel que me visitou e disse que era assim. Repreende, porque Deus não vai mandar ninguém ensinar outro conceito além da palavra dele que já está aqui revelada para nós. O Evangelho de Cristo original. Quem vier contrariando isso é anátema, é falso obreiro, é doutrina de demônio. Cuidado! Agora escuta aí o que o apóstolo Pedro diz, ensinando os irmãos. Aí alguém diz, o evangelista Wellington Ramos prega contra pastor, prega contra líder, prega contra ministério, prega contra a igreja, prega contra os servos de Deus. Eu não prego contra essas pessoas, eu prego contra o ensino errado que muitos lá dentro, nos púlpitos, estão dando, que muitas igrejas estão ensinando o povo, que muitos ministérios estão baseando o povo, fazer o povo viver o anátema. Eu prego contra o erro, porque a palavra ela é para corrigir, para repreender, para instruir, para ensinar, aleluias. E eu prego a palavra, meu irmão. Eu não prego contra uma pessoa particular, individual, não. Eu prego contra o conceito, os princípios que não são do Evangelho, que contrariam os princípios do Evangelho de Cristo. Eu sou pregador da palavra. Então reclama aí de Jesus, irmão. Vai ler a Bíblia. Jesus pregou contra os líderes. Jesus chamou os líderes de raça de víbora.
Jesus chamou os líderes sepulcros caiados. Jesus se indignou com os líderes porque estava levando o povo a um caminho errado. Porque o ensino dado errado, ele vem dos púlpitos de muitas igrejas. E quem dá esses ensinos é o irmãozinho, é? Quem tem autoridade no púlpito para estar dando ensino, doutrina, quem é que tem? É o pastor, irmão. É os líderes. Vigia, meu irmão, vigia. Seja prudente. Jesus disse, sejam simples como as pombras. Simples no lado da malícia, do erro, do engano. Sejam simples, humildes. Agora sejam prudentes como serpente. Fica atento, irmão. Não recebe tudo que bota na tua boca, não. Para analisar, olhar, ver o que é. Porque o simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os passos. E o próprio Deus diz que o povo dele perece na simplicidade. Muitos morrem na sua simplicidade, por não ser prudente em analisar o que ouvem, nem o que recebem. E recebem logo. Vai reclamar com os apóstolos, irmão? Dizer que os apóstolos pregaram contra a liderança, contra igrejas, contra ministério? Olha aqui, ó, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1. Pedro diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Pedro está advertindo os irmãos, cuidado, irmãos, houve entre vós e haverá ainda falsos doutores. Esses doutores, esses pastores, esses profetas vão estar aonde, irmãos? Nos púlpitos, ensinando. Falsos doutores aí, nos púlpitos, aí abrindo ministério, aí aglomerando pessoas para ensinar heresias de perdição, é o que Pedro diz aqui. E houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. Pedro está dizendo, vai surgir no meio de vocês, vai surgir, cuidado, tá certo? Falsos doutores, que introduzirão encobertamente. Olha, irmão, preste atenção nessa palavra, meu irmão. Você, meu amigo, meu irmão, que curte os vídeos e instruções do evangelista Wellington Ramos, o que eu levo é muito sério. Você tem que atentar, é a palavra de Deus. Não é meu conceito pessoal, não. Isso aqui é muito sério. Pedro está dizendo que vai haver doutores no meio de vós que vão introduzir encobertamente heresia de perdição. Tem muita heresia de perdição sendo hoje ensinada em muitas igrejas evangélicas, que se diz a igreja de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Essa doutrina da predestinação fatalista, incondicional, isso é uma heresia de perdição, irmão. Digo com toda certeza, cuidado. Tem muitas igrejas vivendo esse conceito. E outra coisa, para você ver que é satânico, aqueles pastores que ensinam isso, eles não ensinam abertamente, não. Eles ensinam encobertamente. Quando chega um pastor numa igreja que não tem esse ensino, sabe o que ele faz? Ele começa a colocar por baixo esse ensino para o povo ir recebendo aos poucos, e o povo, por não ser prudente, quando pensar que não, já está crendo, vivendo esse conceito da predestinação fatalista. Isso é maligno. Onde nega o amor de Deus para toda a humanidade. Onde nega que Deus dá ao homem a oportunidade para todos serem salvos. Onde nega que o homem não é responsável pelos seus atos, que foi Deus que determinou já, um para o céu e para o inferno. Cuidado com essa doutrina de perdição. Ensinos, tem que guardar sábado. Tem que fazer campanha, 7 dias, 20 dias para alcançar a graça de Deus. E não é pela fé em Jesus não, irmão. Tem que fazer campanha, irmão. Quer dizer, então, quando eu recebo, Jesus não serviu de nada, porque o que valeu foi o meu esforço. E a Bíblia não ensina isso, o Evangelho de Cristo não ensina isso. Então tem muitas heresias encobertas sendo aí colocadas dentro das igrejas por muitos doutores, pastores, líderes que estão na frente dos púlpitos. E eu prego em relação a isso. Eu abro os olhos de quem quer ser esclarecido da palavra em relação a esses enganos que estão sendo dados nos púlpitos das igrejas. O apóstolo Pedro, ele é objetivo aqui. Ele é determinante aqui quando ele diz: olha, irmãos, também houve entre o povo
falsos profetas, como entre vós haverá também de ter falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Cuidado com os ensinos que você está recebendo em relação a Deus. Tem muita gente sendo ensinado erroneamente em relação a Deus, em ter comunhão com Deus, em viver uma vida de santidade, em viver uma vida de relação com Deus. Tem muita gente ensinado errado, erroneamente. Então tá aqui, meu querido. A palavra de Deus é essa. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso em pregar a verdade, contrariando todo erro, todo conceito doutrinário, venha de onde vier, seja de pastor, seja de ministério, seja de qualquer entidade religiosa, porque o que prevalece é a verdade. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já leu a história de um homem chamado Martinho Lutero? O que foi que Martinho Lutero fez ali? Ele confrontou ali os líderes? Ele provocou ali os líderes? Não. Ele mostrou a verdade, chamou os líderes para o conserto. Ele chamou os líderes para um debate. Ele chamou os líderes daquele período ali, naquele sistema romano, para uma reflexão no que a palavra ensinava e no que o sistema romano estava ensinando para o povo. Tudo errado, tudo contrário. Hoje muitas igrejas evangélicas também ensinando erroneamente o povo os conceitos de Deus. Está se precisando hoje Martinho Lutero se levantar dentro da igreja evangélica para uma reforma cristã evangélica, porque aquela reforma foi cristã ali, protestante, e foi uma reforma dentro do sistema católico. Está precisando de uma reforma dentro do sistema evangélico. Dentro do sistema evangélico, dentro dessas igrejas que estão vivendo o sistema do ministério, sistema da religião, não de Deus, porque foi isso que aconteceu com o sistema católico romano. Estava vivendo o que os imperadores, que os papas, que os padres determinavam que fossem. E Martinho Lutero disse, não, está errado, a palavra não ensina assim. Hoje precisamos se levantar, luteros desse tempo presente, para confrontar os ensinos dos pastores, dos líderes, dos presidentes dos ministérios, que estão ensinando o povo errado, fazendo o povo obedecer mais à igreja, ao ministério, do que à palavra. Foi o que aconteceu no período da Igreja Católica Romana de Lutero, que Lutero levantou-se com doutrinas, com ensinamentos, contrariando os ensinos e os conceitos dados pelo sistema religioso católico romano. Nós precisamos se levantar para contrariar esse sistema religioso dado pelo sistema religioso evangélico. Aleluias! Esse sistema religioso evangélico que está ensinando o povo errado, levando o povo a ter mais medo do pastor, a ser mais obediente à igreja, ao ministério, do que a palavra de Deus, ensinando o povo a guardar tantas coisas, fazer sacrifício, devoção, a viver com tantos objetos de fé que nem a igreja romana. Qual é a diferença do que muitas igrejas evangélicas ensinam hoje pelo que a igreja romana ensina também? Na igreja romana tem água benta, na igreja evangélica tem água do Rio Jordão. Na igreja romana tem cruz, tem imagem. Na igreja romana o povo tem que ser submisso à igreja, aos padres, sem questionar. E na igreja evangélica, não é a mesma coisa? Não estão vendendo indulgência também? Não estão oferecendo objetos de fé? Não estão vivendo supersticionismo? Não estão idolatrando os seus líderes? Não estão sendo mais fiéis a ministério do que a palavra de Deus? Não está acontecendo mesmo? Tem que ter luteros, tem que ter homem de Deus ousado, compromissado com a verdade, para corrigir, para repreender, para levar o ensino verdadeiro contra esses ensinos errados que o sistema religioso evangélico está dando ao povo através dos seus líderes, dos seus presidentes ministérios e dos seus profetas e pastores. Forte, né, irmão, isso aí? É forte isso aí? Se você não aguenta, vá orar mais, vá ler mais a Bíblia, vá buscar conhecer mais, para suportar essa situação, porque essa é a realidade. Você tem que ser prudente com o ensino que estão dando a você. O que você está sendo instruído, orientado e ensinado. Você tem que ter prudência, tem que examinar, tem que buscar conhecer o que a palavra ensina. Se você está recebendo o que é da palavra,
O que você está sendo ensinado e instruído é o ensino verdadeiro do Evangelho de Cristo, ou é o que os homens estão ensinando pela sua particularidade, do seu conceito, do seu entendimento e das suas determinações? Porque são homens que têm que aceitar o que eles querem. Cuidado! Então, meu irmão, evangelista Wellington Ramos, a voz que não cala e não tem medo de nenhuma afronta, venha da onde vier, porque quem me chamou é fiel e poderoso para me guardar até aquele grande dia e me dá graça para continuar pregando a verdade que liberta. Eu convido você, entra no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, seja abençoado com muitas outras instruções que vai te dar um grande crescimento de entendimento das verdades de Deus. Então, participa também. Solicita ali a nossa página no Face, Evangelista Wellington Ramos, entra lá, manda o teu convite de amizade que eu vou estar aceitando e você vai ser abençoado com várias instruções, com vários conteúdos, porque a página no Face do Evangelista Wellington Ramos é 100% conteúdo para a edificação da nossa fé e da nossa vida espiritual com Deus, amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.